Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não percam tempo, se inscrevam, curtam os vídeos e aperte o sino da notificação para que o YouTube envie os vídeos para você assim que colocarmos no canal. Tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Texto áureo. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4, 1. Verdade prática. De forma sutil e sorrateira, o diabo desfere ataques à Igreja. É preciso que cada crente saia ao combate com as armas espirituais dadas por Deus. Leitura bíblica em classe. 1 Timóteo 4, 1, 5. Mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque, pela palavra de Deus e pela oração, é santificada. Introdução. Neste trimestre, estudaremos a respeito dos diversos ataques contra a verdadeira Igreja. Isso acontece porque Satanás sempre se opôs ao povo de Deus, tanto na antiga quanto na nova aliança. Fora do contexto bíblico, a Igreja sempre experimentou a oposição do diabo. Nem sempre esses ataques acontecem da mesma forma, com a mesma metodologia ou a mesma intensidade. Contudo, o agente por trás desses ataques é sempre o mesmo, Satanás. A Igreja sobre ataque. A sutileza do ataque. Um fato de fácil constatação é que a oposição sistematizada às verdades cristãs cresceram nas últimas décadas em escala exponencial. Se em anos passados as perseguições e conflitos bélicos eram os instrumentos usados, hoje isso acontece de forma muito mais sutil. Elas ocorrem, por exemplo, com a normalização de comportamentos e práticas contrárias à fé cristã. O alerta para o povo de Deus. Um fato de fácil observação nas Escrituras é que Deus sempre manteve seu povo sob alerta. No Antigo Testamento, por exemplo, nada acontecia com o povo de Deus sem que fosse avisado. Os alertas e advertências sempre vinham. Isso pode ser visto tanto em relação a pessoas quanto a grupos, Gênesis 37, 5, 7. Durante a monarquia esses avisos e advertências vieram de uma forma muito mais intensa através do ministério dos profetas. Na sua primeira carta a Timóteo, Paulo escreveu sobre o grande alerta que o Espírito Santo dava à Igreja, o Espírito. Expressamente diz. 1 Timóteo 4, 1. O advérbio grego retos, traduzido como expressamente, possui o sentido de claramente, sem sombras de dúvidas. O Espírito do Senhor, portanto, faz conhecido ao seu povo os perigos que o cercam. A Igreja na reta final. A sutileza de Satanás ao atacar a Igreja de Cristo é um fato claramente revelado pelo Espírito Santo. Deus preveniu a Igreja de que isso aconteceria. Não há razão, portanto, para surpresas. Foi previsto e registrado nas Escrituras. Além desse fato, o Senhor também mostra que isso aconteceria nos últimos tempos. 1 Timóteo 4, 1. A expressão últimos tempos é uma referência ao período compreendido como sendo a era da Igreja. Nesse aspecto, o apóstolo Pedro disse que o derramamento do Espírito fazia parte dos eventos dos últimos dias, Atos 2, 17, e, de forma semelhante, o apóstolo Paulo descreve como os homens se comportariam nos últimos dias. A precisão com que foram descritos esses sutis ataques de Satanás contra a Igreja, e não a referência a dia e hora, deveria servir de alerta máximo para nós. A profecia é bem clara e objetiva em descrever comportamentos, ações e práticas que marcariam esse tempo final. Se o apóstolo Paulo, que viveu há mais de 2000 anos, disse já vivenciar os últimos dias, o que a Igreja pode dizer dessa presente época? Não estaríamos na reta final? Na última volta da corrida? Ampliando o conhecimento. Sutileza. Sutileza é um adjetivo que qualifica uma pessoa ou algo delicado, meigo, suave. Trata-se de um comportamento hábil, perspicaz, que revela certa inteligência de espírito. Esse adjetivo qualifica determinados comportamentos tanto para o bem quanto para o mal.
Neste trimestre, o nosso objetivo é destacar a sutileza de Satanás contra a Igreja de Cristo. A natureza do ataque. O ataque é de natureza espiritual. Em sua exposição, o apóstolo faz referência a espíritos enganadores e demônios, 1 Timóteo 4, 1. Não há nenhuma dúvida que é uma referência aos espíritos maus, aqui também chamados de demônios. Isso revela a natureza dos agentes envolvidos nos ataques que são feitos à Igreja. Satanás e seus demônios. Os maiores inimigos da Igreja são seres sobrenaturais. Nesse sentido, podemos também dizer que a natureza desse ataque é espiritual. De fato, ao escrever aos Efésios, o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra os principados e potestades do mal, Efésios 6, 12. O ataque é de natureza moral. Outra coisa a ser levada em conta sobre a natureza do ataque à Igreja, que revela a sutileza do diabo, esse também é um ataque moral. O apóstolo faz referência a pessoas que se comportam de forma hipócrita e que também são mentirosas, 1 Timóteo 4, 2. Esses comportamentos se encontram na esfera moral. Na verdade, a hipocrisia e a mentira são manifestações inversas das virtudes morais cristãs da autenticidade e da verdade. A operação do erro sempre trabalha com a falsidade e o engano. Paulo também demonstra a esfera moral desse ataque quando faz referência àqueles que têm cauterizado a sua própria consciência. O termo grego soneidesis, usado aqui para consciência, é uma referência à capacidade humana de julgar, de entender o certo e o errado. Em outras palavras, é a faculdade humana por meio da qual se distingue o que é moralmente bom ou ruim. Uma consciência cauterizada, causteriazo, significa dizer que ela se tornou insensível para julgar entre o certo e o errado. Auxílio teológico. Cuidado! O apóstolo insiste que devemos andar nos ensinos de Jesus, que recebemos para ficarmos arraigados, edificados e firmados de maneira como fomos ensinados. Entretanto, a mensagem dos agentes de Satanás é sempre contra tudo o que cremos, pregamos e praticamos. Às vezes, há alguns pontos em comum entre eles e nós, e nisso reside o perigo, pois é por onde eles entram. Depois de expor o modus operandi dos falsos mestres, ou seja, o uso de alguns métodos que eles usavam para desviar o povo da fé cristã, o apóstolo faz uma séria advertência: tende cuidado. Devemos cuidar da liberdade que recebemos em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é simples, e qualquer ser humano, independente de seu preparo intelectual, de sua cultura ou origem, e de seus pendores, consegue entender, basta dar lugar ao Espírito Santo, que convence o homem do pecado e da justiça e do juízo. João 16, 8. As esferas do ataque. A esfera religiosa. É importante tratarmos aqui nas esferas que esse ataque ocorre. Em primeiro lugar, o apóstolo mostra que ele acontece na esfera religiosa. Acontece, portanto, na esfera da Igreja. Isso fica claro quando Paulo diz que apostatarão alguns da fé. Não há dúvidas de que o apóstolo está se referindo a cristãos professos que sucumbiram ao ataque do diabo. E o que é pior, agora estão a serviço dele. Aqui os principais inimigos do Evangelho vêm de dentro da própria Igreja. Não é de admirar que as pessoas que mais causam danos e escândalos ao Evangelho sejam aquelas que já lutaram em suas trincheiras. Contudo, por alguma razão abandonaram a fé e se tornaram inimigo da Igreja. Certamente você conhece alguém assim. A esfera social. Outra esfera do ataque de Satanás à Igreja é a social. Isso pode ser visto na expressão de Paulo, proibindo o casamento. 1 Timóteo 4, 3. É uma forma de dizer que o diabo se opõe à família. Sem dúvida, a família é uma das mais importantes instituições sociais que existem, se não a mais. Nesses últimos anos temos visto Satanás e seus demônios atacando com muita fúria a família brasileira, especialmente a cristã. Estamos sob fogo cerrado. As mais variadas leis e decretos têm sido criados com o intuito de desconstruir a família. Precisamos acordar para essa realidade, pois atacando a família, Satanás atinge a igreja, famílias fracas, igrejas fracas. Podemos classificar o ataque de Satanás contra a igreja em duas esferas, a religiosa e a social. Auxílio teológico. Tenha discernimento. Deus deu a Israel profetas legítimos, que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Mesmo no reino dos profetas, Deus permitiu o surgimento de falsos profetas, segundo Pedro 1, 19 e 21. Como identificar o falso do verdadeiro?
O texto sagrado diz: profeta ou sonhador, te der um sinal ou prodígio, Deuteronômio 13, 1. Isso fala de sinais grandiosos, que podem impressionar os incautos. O termo, vamos após outros deuses, Deuteronômio 1, 2, mostra tratar-se de milagres estranhos. Qualquer um, portanto, mesmo com um mínimo de discernimento, tem condições de discernir a fonte desses aparentes milagres. Quem realmente experimentou o poder de Deus na vida não pode ser levado por impostores. A Igreja protegida. A exposição da Palavra de Deus. O apóstolo Paulo põe duas importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo, a Palavra de Deus e a oração, 1 Timóteo 4, 5. O apóstolo mostra aqui que a Palavra de Deus possui poder santificador. Ela é um antídoto contra o ascetismo e toda forma de culto falso que o diabo possa criar. Paulo escreveu aos Efésios que a Palavra de Deus é a espada do Espírito. Sem essa palavra estaríamos desarmados. Não há dúvida que o maligno tem levado vantagem sobre muitos cristãos porque estes não demonstram perícia no manuseio da Palavra de Deus. A prática da oração. Outra ferramenta apontada pelo apóstolo, a qual já nos referimos antes, é a oração. 1 Timóteo 4, 5. As reuniões menos frequentadas na igreja são aquelas dedicadas à oração. Alguém já disse que o círculo de oração começou quando a igreja como um todo deixou de orar. Portanto, persevere na oração, uma arma espiritual importante contra as sutilezas de Satanás. Conclusão. Nesta lição vimos que o diabo tem atacado a igreja de formas sutis. Essa é uma realidade que cada cristão precisa se conscientizar. Se não tivermos consciência de que estamos sob ataque, não veremos a necessidade de nos defendermos. É preciso, portanto, conhecer a natureza desse ataque, a esfera na qual ele ocorre e, o mais importante, munir-se das armas espirituais para ganhar essa guerra. Revisando o conteúdo. Responda, nos comentários abaixo, as 5 perguntas dessa lição. Primeira pergunta: como ocorre a perseguição à igreja nos dias atuais? Segunda pergunta: segundo a lição, o que significa a expressão últimos tempos? Terceira pergunta: em qual esfera se encontram os comportamentos de hipócrita e mentiroso? Quarta pergunta: qual a expressão bíblica que caracteriza o ataque à igreja na esfera social? Quinta pergunta: segundo a lição, quais as 2 importantes armas ou ferramentas capazes de neutralizar os ataques do diabo? Te convido a participar do maior curso teológico sem precisar pagar nada. Todas as terças-feiras, às 7h30 da noite, na Igreja Assembleia de Deus, em José Gonçalves, Ministério Deus e Fiel. Escola Dominical. Esperamos por você. Um abraço e até o próximo vídeo. Aqui tem mais vídeos para vocês assistirem.